Pior é isso. Opa! Ô Reinaldo, vamos para o próximo assunto, falar sobre o ministro da Previdência Social, Carlos Lupe. Ele disse que tomou diversas medidas contra fraudes em descontos de benefícios de pensão e aposentadoria. Ele falou para a Folha que tem certeza de que o caso tem safadeza de muita gente, mas que o governo não foi omisso. Disse ainda que muitas instituições abusaram e devem pagar por isso. Os beneficiários têm que ser restituídos, nas palavras do ministro. Mas não pode generalizar, senão a gente instaura um tribunal de inquisição. Segundo o Lupe, as irregularidades investigadas pela APF e pela Controladoria Geral da União são heranças de governos anteriores, já que a maior parte dos acordos que permitiam os descontos foi assinada antes de 2023. Já o presidente do INSS, o Alessandro Stefanuto, que pediu em outubro do ano passado para a Polícia Federal informações sobre a investigação dos descontos irregulares no INSS, na resposta enviada pela PF, cerca de 5 meses depois, a corporação alegou que as apurações eram conduzidas por órgãos estaduais e que não poderia responder sobre eventuais investigações próprias em razão de sigilo. Dirigentes que foram afastados alegam que o documento do então presidente do INSS enfraquece o argumento de omissão do Instituto diante de denúncias de irregularidades. Ele tinha feito a denúncia, portanto, o presidente do INSS. Bom, Reinaldo, fato é que essa operação causou um reboliço e um impacto grande também no governo. O Lupe tem que ser demitido. Eu afirmei isso já de pronto no É da Coisa, falo aqui. De imediato, quando saiu a operação, quis ver direito o que era, e agora não tenho dúvida de que ele tem de sair. Essa entrevista que ele deu à Folha de São Paulo é uma das coisas mais patéticas que eu já li. Porque ele diz, de fato, eu fui avisado, né? Tônia Galetti, não é isso? Do Sindinap, avisou o ministro em junho de 2023 sobre a multiplicação ali de descontos, né? Ele disse, mas não tinha fato concreto, aí eu pedi para alguém fazer o levantamento não apareceu. É uma desconversa. Eu não estou dizendo que o ministro se corrompeu, eu não sei, evidências disso que eu saiba não há. Agora, quando menos há evidência de que ele não fez a coisa certa, quando menos há evidência de, se não prevaricação ali de maneira a incriminá-lo, mas pelo menos de decídia, de não atuação, né? Porque ele diz assim, a máquina do governo é muito grande, as coisas são muito lentas. Isso não existe. Não é possível um negócio desse. Olha, diante da evidência de irregularidade, chama ele a Polícia Federal. Leve ele o caso à Polícia Federal. Acione o Ministério Público. Faça alguma coisa. Alerte o governo que tem isso. Começou no governo passado, denuncie. E começou mesmo. Só que boa parte, a maior parte das irregularidades prováveis, a maior parte está nesse governo, mas isso não exime também o governo passado. Que sejam nos dois. Agora, quem era o ministro? Ele confessar que ele sabia e que nada aconteceu é absolutamente inaceitável. Absolutamente inaceitável. Né? Não tem... eu fiquei sabendo, eu sabia. Mas aí faltava provas, também não posso com base só em denúncia. Não é assim. Não é assim. Pega os números. Quais são os números? Está aqui? Nossa, tem alguma coisa aqui. Pede investigação. Leva para a Polícia Federal. Leva para o Ministério Público. Ele tinha competência, autonomia para isso. E o que resta é mais do que a sensação, é a constatação de que ele não fez nada. Né? Se o Lula demitiu o tal do Stefanuto, se o Lula demitiu, é porque ele viu, bom, tem alguma coisa estranha aí. Né? Aí o Alessandro Stefanuto diz, não, eu pedi para a Polícia Federal me passar informações.
Outra coisa que não existe, a Polícia Federal não faz consultoria. Vai fazer consultoria? Escuta até... Vem cá, vocês estão investigando alguma coisa aí? Até porque, como a Polícia Federal não tem a conclusão da investigação, ela está em curso, vai saber para onde vai? Se o Stefanuto é a pessoa adequada, o que ele queria que passasse? Ô, Stefanuto, a gente está aqui, ó, nós nos transformamos agora numa auditoria do INSS e a gente acha que o funcionário tal, XY, tem de ser demitido, porque tudo está errado. Não tem uma fala certa nessa história. Não tem uma fala certa nessa história. Né? E eu acho muito difícil que o Lupe sobreviva a essa jornada e aí cumpriria a presidência da República, o presidente Lula, tomar providência, né, antes cedo do que tarde, não é isso? Ah, não, é precipitado. Não é precipitado, ninguém... O presidente não vai estar mandando o Lupe para a cadeia, não vai estar processando o Lupe, nada disso. A questão é política, cargo político não precisa, presta atenção, cargo político não precisa de prova, de dolo em determinadas coisas, para a pessoa não se segurar no cargo. Basta que evidencie que não teve competência política para fazer a coisa certa. Não precisa de dolo. Dolo é com a justiça. Dolo é com a polícia. Para a política, basta que não tenha funcionado. Basta que tenha se omitido. Ainda que essa omissão, insisto, não seja dolosa. Não faz sentido permanecer no cargo depois de ter dado aquela entrevista. Aliás, na primeira entrevista, o Lula demite Stefanuto, aí vai o Lupe e diz, não, homem de minha confiança. Bom, quando ele diz que é homem da confiança dele, o presidente acabou de demitir, e o presidente acabou de demitir um homem da confiança dele, eu sou uma pessoa lógica. O passo seguinte é ele se demitir. Ah, mas o Lula não quer, porque, afinal de contas, é uma pessoa que vem de uma tradição. Não interessa. Não interessa. O fato é que o governo fica sangrando por causa disso. Ah, mas é que o Lula teme a investigação. Aí eu acho curioso, porque isso a gente vê até na imprensa, né? A semana passada tinha duas notícias na imprensa. Uma dizia que o André Rodrigues, o chefe da Polícia Federal, diretor-geral da Polícia Federal, é um peixinho do Lula. E tem gente descontente que acha que ele opera para o Lula. Você acha isso? Não, não acho. Acho que ele faz o trabalho dele. E a outra que a investigação, o governo teme que chegue no Lula. Ou uma coisa ou outra, né? O Lula governa, manda na Polícia Federal, ou ele está com medo da Polícia Federal, as duas coisas ao mesmo tempo. Veja, eu não estou afirmando nenhuma nem outra, não acho que seja nenhuma nem outra. Não é nenhuma nem outra. Mas, de qualquer modo, isso é claro que vai para a conta do governo, a oposição fica aí explorando como se não tivesse nada com isso também. Digo ter com isso, porque, claro, a maior parte das entidades, né, acho que 10 das 11, foram contratadas na gestão passada, mas não interessa. A maior parte dos contratos é de agora, depois de 2023, né? E pouco importa se antes foram 1 bilhão e não sei quanto, depois saltou para 6 bilhões. Não dá para o Lupe continuar no cargo depois da entrevista que ele deu. Não é possível um ministro falar que sabia das irregularidades. Sabia e fez o quê? Mas a CGU levou informações, isso também está demonstrado. A CGU é um órgão oficial, a CGU é uma controladoria independente, mas exerce cargo de confiança do Executivo, né, o Controlador-Geral da República, levou as informações também ao Lupe, os indícios de que havia irregularidade. E, no entanto, não aconteceu nada, cara. Não dá para ficar assim, entende? Então,
espero que o governo tome uma providência. Não se trata de falar corte a cabeça do Lupi. A questão aí é de natureza política. Insisto, o que vai acontecer com ele, aí vai depender da investigação, depende do Ministério Público, depende de um monte de coisa. Saber se ele tem alguma responsabilidade que é de natureza criminal nessa história ou não, tomara que não. Agora, do ponto de vista administrativo, do ponto de vista político, a situação se tornou insustentável. Já era desde o primeiro dia, já era desde a entrevista que ele concedeu. O Lula deve saber porque demitiu o Stefanuto. Quando menos, deve ter achado que houve corpo mole ali ou incompetência. Mas aí não pode o ministro dizer, não, esse incompetente é da minha cota. Por esse incompetente respondo eu. Então responda, se solidarize e saia também. Não saindo, tem de ser saído. Tá certo? Então, que o Lula atue o mais rapidamente possível. Porque a situação, obviamente, é insustentável. Ministro do Trabalho, Previdência, né, que cuida dessas questões todas, inclusive do INSS. Reinaldo, no próximo bloco, vamos falar do Trump. Ele é no caso da Previdência, né? Da Previdência. Isso, Previdência. Até me perdi. E o Trump, hein, Reinaldo Azevedo? E o Trump? Vamos falar no próximo bloco que a reprovação dele tá maior do que a aprovação, hein? Parece que os americanos foram surpreendidos. Que surpresa, hein? O Trump, ele que prometeu muito e está entregando tudo que prometeu. Daqui a pouco a gente conta mais. Fica aí. Ô, Reinaldo, você acha que, assim, isso seria o mundo ideal, né? A demissão, a saída do Lupi. Mas na tua avaliação política, conhecendo o presidente Lula, você acha que isso pode acontecer de fato? Eu acho que pode, porque... Veja, assim que o Lula for indagado diretamente por essa questão, há de se perguntar se um ministro sabe que está acontecendo irregularidade, presidente, e se constata que ele não fez nada, deve acontecer o quê? Veja, um ministro é o braço do presidente. O ministro é o braço do presidente numa determinada área. Portanto, o presidente, inclusive, tem de se informar de tudo. Eu pergunto, o presidente sabia? Eu acho que não. Tanto é que a demissão do Stefanuto veio ali, ato contínuo, a deflagração da operação. Sim, o governo tem problemas com a base, mas não será esse o primeiro problema com a base. Mas o Juscelino ficou um tempão ali com suspeitas pesando sobre ele, veja o tempo que demorou. Primeiro, são coisas diferentes, né? Nenhuma delas é boa, mas tem uma diferença aí de dimensão do problema. E ainda insisto que a coisa não recaia, por enquanto, sobre o Lupi, suspeita pessoal, ou que seja, até agora não tem, mas mexe com uma área muito sensível, né? É a velha história, tem coisa aí que tem um peso moral adicional. Quando tem roubalheira contra aposentado, gente roubando velhinho, quando tem roubalheira envolvendo merenda escolar, quando tem roubalheira envolvendo saúde, são coisas que acrescentam um grau de perversidade às ações criminosas que tem de ser considerado também. Por isso, o governo tem que ser muito duro nessa resposta. E essa dureza passa pela demissão do Lupi, quando menos por incompetência. Ponto.